Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o governo do estado de Pernambuco. Olá, minha gente, meu nome é Aquiles Flores, eu sou compositor, cantor, guitarrista e violonista e estou aqui com o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos, onde a gente aprende a tocar violão numa viagem pelos ritmos do estado de Pernambuco. Na aula passada a gente concluiu o Ijexá. E hoje a gente vai tocar um ritmo muito popular, um ritmo que é para todos, que é forró, que é exatamente forró, o nosso famoso forró, né? Que nós temos o baião, o chachado, o xote. Hoje vamos falar sobre o baião. Mas antes a gente tem que ter a nossa aula de técnica de violão. Vamos lá, gente. Bom, minha gente, vamos lá estudar o instrumento, né? Eu queria dar uma repassada com vocês nos acordes maiores e menores. Queria dar uma repassada em tudo que a gente falou sobre intervalos, dedilhados, batidas, para poder introduzir uma coisa muito importante chamada tríade, que é o último tópico que eu vou falar nessa aula de técnica de violão. Vamos lá, vamos rever acordes maiores e menores, tá? Eu vou passar aqui o exemplo do Lá maior e do Lá menor. Vamos revisar, né? Lá maior e o Lá menor. Então, usando a tonalidade menor, eu também vou ter outros acordes que vão harmonizar com esse tom do Lá menor. Para entender melhor, o Lá menor você coloca aqui, né, a primeira casa, as corda 2, e na terceira casa você pressiona a corda 3 e a corda 4. E o bordão é o Lá menor. A única mudança do Lá menor para o Lá maior é exatamente essa aqui. Certo? Que em vez de usar a terça maior, você usa a terça menor. Para harmonizar com o Lá menor, a gente vai ter o Ré menor. Que é exatamente aqui. Primeira casa, primeira corda. Segunda casa, terceira corda. E terceira casa, segunda corda, né? E o bordão fica a nota solta, que a gente já conhece, que é o Ré, né? Então, a gente tem um Ré menor. Aqui a gente tem um Lá menor. Depois a gente vai atacar a quarta corda com o polegar e dedilhar as três. Aqui você tem o Ré menor. E para terminar a harmonia do Lá menor, quarta, que é o Ré menor, vem a quinta, que é o Mi maior, e conclui no Lá menor. Então mudou um pouco a perspectiva do que a gente estava falando, né? O tom maior a gente tem Lá, que é tônica, quarta justa, que é Ré maior, quinta justa, que é no caso, Mi menor com sétima menor e o Lá maior. Já no Lá menor, a gente tem a fundamental Lá menor, tem o Ré menor, aí tem o Mi maior e cai no Lá menor, certo? Dedilhada para o Lá menor. Então é isso, é uma forma de a gente estudar os acordes. Ele, na verdade, ele tem o mesmo princípio, que é exatamente a tônica, a quarta e a quinta. Agora as notas da escala que vai dar naquele acorde são diferentes.
é aquela questão do acorde da escala menor e a escala maior. Então a gente tem essa diferença, e isso pode ser tocado em qualquer tom. Se a gente tem o Dó maior, o Dó menor. Já a quarta, temos a tônica. A quarta justa do Dó maior é o mesmo Fá, sendo que menor. Eu já vou tirar esse dedo daqui, transformar a terceira maior em terceira menor. E posso até apoiar o dedo para aqui em cima do outro, para que eu fixe melhor a pestana. Lembrando que o ideal é que você saiba dar a pestana com um dedo só. Aí você solta o dedo, o Fá e o Sol maior e o Dó. Recapitulando: Dó menor, Fá menor, Sol maior e Dó menor. Pronto, é uma forma de você entender como funcionam as tonalidades em maior e em menor, através da diferença apenas da terça. A terça maior vira uma terça menor. Certo? A gente vai estudar muito mais sobre acordes maiores e menores. Vamos repassar um pouco a questão de intervalos, que é muito importante. A princípio é uma coisa meio complicada de você explicar, mas com o tempo você vai se acostumando com a nomenclatura e vai entender que o intervalo é exatamente a distância entre uma nota e outra. Se eu tenho um Dó aqui e tenho aqui o Fá, eu tenho um intervalo aqui de quarta justa. Eu tenho o Dó e o Fá, certo? É o intervalo de quarta. E o intervalo de quinta é o Dó e o Sol. Você vê a quantidade, exatamente a distância entre uma nota que eu estou dando aqui e a outra. A gente vai usar isso exatamente para entender o que são os intervalos, né? Intervalo é muito importante. Recapitulando: tônica, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, a nossa quarta justa, aí vem quarta aumentada, também chamada de quinta diminuta, quinta justa, sexta menor, que alguns chamam também de quinta aumentada, mas vamos ficar com sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior, e se repete a tônica. Por que é importante isso? Porque aqui você tem todas as notas de uma escala e a combinação delas é que vai proporcionar o que a gente chama de acorde, né? Ou escala também, são as combinações dessas notas, né? Então é muito importante entender essa questão de intervalo, que é a distância entre uma nota e outra. A gente começou do Dó, se a gente começar do Ré, então o que importa pra gente é que aqui é a tônica e aqui é uma segunda maior e aqui é uma terça maior. Se eu usar a tônica, segunda maior e terça menor, eu já vou dar uma sonoridade menor à música. Então, importante frisar, o que dá a sonoridade de um tom maior ou menor é a terça. Se ela for terça maior, o tom é maior. Se ela for terça menor, o tom vai ser menor. Relembrando um pouco de dedilhado, também é importante, né? Eu ensinei várias combinações já de dedilhado, então vamos continuar estudando o dedilhado, que é fundamental para você tocar violão, né? O dedilhado vai lhe proporcionar muito uma gama de técnica e de possibilidades. Então não esqueçam, não é só batida, é dedilhado. Então, estudando dedilhado Ré maior, aqui.
Outro dedilhado possível, outra combinação, a gente coloca aqui a tônica. Você pode inventar o dedilhado que você quiser, contanto que ele se repita igual em cada parte. E do dedilhado pode virar uma batida, como eu já ensinei. Então você pode bater, dedilhar, pode ritmar. Dedilhando. E uma batida usando polegar e dedo. Então vamos lá, vamos estudar dedilhado, batida e ritmando também com a mão direita. Bom, gente, depois de a gente rever todas essas técnicas, todos esses pré-requisitos que a gente tem para aprender a tocar violão, a gente não pode deixar de falar um pouco da teoria, né? A gente tem sempre que abordar a prática junto com a teoria. É por isso que eu falo de intervalos, eu falo de acordes, eu falo do tom menor, do tom maior. Não é? E uma coisa muito importante a ser aprendida na formação de um acorde é uma coisa chamada tríade, que é o conjunto de 3 notas que vão formar juntas, tocadas juntas, simultaneamente ou seguidas, que vão formar esse acorde. Então, a gente já sabe que existe as tônicas, né? A tônica, a terça, a tônica, segunda maior e terça maior. Então, num acorde a gente vai ter uma tríade, 3 notas juntas, formadas de uma tônica, uma terça e uma quinta. Com essas 3 notas você vai formar um acorde, ele vai estar completo, ele vai estar com a sonoridade completa. Claro que a gente tem também as tétrades, mas a gente depois vai chegar nisso. Vamos primeiro para as tríades, que é a formação de um acorde. Então, a tríade, repetindo, a tríade é formada por uma tônica, uma terça e uma quinta. A tônica é a tônica, a terça pode ser maior ou menor, né? E temos a quinta, que é a quinta justa. Então, com essas notas você forma um acorde. Vamos dar um exemplo. O que forma um acorde de Lá maior? A gente tem o Lá, vamos ver o Lá aqui na sexta corda, tá? Então, temos na escala segunda maior, terça maior. Então, nós precisamos da tônica da terça, que pode ser maior ou pode ser menor. Então, tônica. Vamos estudar a tríade maior, certo? Lá, a terça e a quinta. Então eu tenho tônica, terça maior e quinta. Essas 3 notas eu formo o acorde de Lá maior. Então a gente tem o Lá, a terça maior do Lá é o Dó sustenido, certo? Dó sustenido. E a quinta é o Mi. Então, transformando no acorde, a gente tem a tônica,
tônica, o Lá. Aqui no acorde que a gente tem do Lá, aqui vem a terça maior e aqui vem o Mi, que é a quinta. Então essas três notas juntas completa o acorde. Aqui no caso é um acorde Lá maior. Percebam que eu não estou repetindo as notas, porque aqui eu também tenho um Mi, né, e aqui eu também tenho um Lá. Então é a forma que você dá um acorde e ele fica mais cheio, porque você tem dois Lás aqui, dois Mis e aqui o Dó sustenido. Repetindo, o Dó sustenido aqui que é a terça do Lá, né? Então, as tríades estão aqui. Aqui eu formei um acorde. Aqui você está entendendo um acorde. Se eu quiser transformar esse acorde em menor, aí eu, em vez de usar tônica, terça maior e quinta justa, eu vou usar tônica, terça menor e a quinta justa. Então aqui não é a terça, ela está maior. Eu vou mudar para menor. Então, tônica, terça menor e a quinta continua a mesma. Então aqui eu já tenho as notas que compõem, as três notas que compõem o acorde de Lá menor. É um conceito muito interessante de entender, tríade, porque a partir da tríade você vai formar todos os acordes através dos intervalos, né? Então, recapitulando, aqui a gente tem três notas fundamentais que formam um acorde. No caso, eu dei o exemplo de Lá maior. Vamos para outro tom, vamos para o Dó. Eu tenho o Dó, certo? Eu preciso da terça do Dó. A terça é o Mi, a gente contando, daqui a terça, Mi, vamos falando do Dó maior, Dó, o Mi e o Sol. Então aqui eu tenho as três notas que vão harmonizar com o Dó e vão formar o acorde de Dó maior, que é a primeira ou tônica. Aqui a gente tem uma terça maior e aqui a gente tem a quinta justa, né? Se eu quiser um Dó menor, aí eu vou usar tônica, terça menor e continuo com a quinta justa. É exatamente isso aqui. A gente pode fazer o acorde aqui de Dó menor, que a gente faz dessa forma aqui. Exatamente aqui, ó. Tônica, terça menor, quinta justa. Eu tenho três notas aqui que são suficientes para definir o Dó menor. E aqui eu junto outras notas que harmonizam, que se repetem na verdade. Eu tenho um Sol aqui, né? Então, harmonizando essas notas, eu dou a cor do tom, se é um tom maior ou um tom menor. Então, a tríade é fundamental para entender a formação de todos os acordes. Então, com tríade, você vai formar, sabendo formar a tríade, que é exatamente tônica, uma terça, que pode ser maior ou menor, e uma quinta, você vai completar, tá com o acorde completo. Ele vai ter uma sonoridade já por si só completa. A gente ainda vai falar muito de tríade e depois chegar nas tétrades, que é exatamente quando você adiciona as sétimas, entendeu? Aí você usa quatro notas para definir o tom. Aí você, além de dar uma sonoridade maior ou menor, você vai dar ainda um tempero a esse tom, vai dar um diferencial a esse tom. Então é muito importante o estudo de tríades e tétrades. Vamos começar pelas tríades e mais para frente a gente vai entrar em tétrade. Então, dica de estudo para hoje. A gente já aprendeu intervalos, então você está totalmente capaz de formar um tom através da tríade. Então a tríade, relembrando, é a tônica, a terça, que pode ser menor ou maior, e a quinta, que é a justa. Então você tem aí uma tríade. Então o trabalho de vocês é pegar as notas que a gente já sabe, né? A gente pega, por exemplo, o Ré, e vamos harmonizar esse Ré. Quais são as três notas que formam a nota que vai formar o Ré maior? Né? Por exemplo. Então, tentem descobrir por si só. Eu vou dar uma dica. A gente tem um Ré, aí tem a terceira. No caso aqui, a terceira maior e a quinta justa. Então, essas notas tocadas juntas.
elas formam um acorde de Ré maior. Então, exercício, procurem desenvolver, procurem entender o acorde de Lá maior, o acorde de Dó, e vão tentando entender que as notas que vocês estão dando é exatamente a tônica, a terça e a quinta. Importante, vamos falar muito ainda sobre isso. Até a próxima aula de técnica de violão. Antes de falarmos de shot e chachá do baião, vamos falar da casa maior, que aborda todos esses ritmos, o forró. O forró é considerado uma festa, um baile popular também, que se dança ao som da sanfona, zabumba e triângulo. O termo forró costuma-se ser explicado pelos bailes que soldados estrangeiros, especialmente os americanos, radicados no nordeste do país, promoviam quando ficavam de plantão por ali durante as guerras mundiais. Era o forró, que quer dizer para todos, baile para todos. Mas o forró também é conhecido por arrasta-pé, bate-chinela, fobó, forró-bodó. Por isso o nome forró tanto pode ter vindo do inglês forró, como pode ser uma forma abreviada da palavra brasileira forró-bodó, também usada para designar esse tipo de festa de baile. A origem do forró, ela é rural, mas ele acabou dominando também as cidades e chegou à cidade de São Paulo, trazido pelos migrantes nordestinos. Atualmente, dança-se forró no Brasil inteiro, em qualquer época do ano, mas principalmente nas festas juninas. Um dos mais conhecidos divulgadores do forró foi Luiz Gonzaga, entre outros representantes como Dominguinhos, Jackson do Pandeiro e Sivuca. O forró tornou-se um fenômeno pop em meados da década de 50. Em 1949, Luiz Gonzaga gravou o forró Mané Vito, de sua autoria em parceria com Zé Dantas. O baião é um gênero de música e dança que teve sua origem na região Nordeste. Nasceu na década de 40 e exerce a influência até hoje no trabalho de músicos que vêm dessa região do país, como Luiz Gonzaga, o responsável por levar o baião para todo o Brasil, além de outros estilos como shot, chachado, pé de serra. No baião, o principal nome é o de Luiz Gonzaga do Nascimento, considerado uma das grandes figuras da música popular brasileira. Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, na cidade de Exu, no estado de Pernambuco. O baião tem como principais instrumentos o acordeon, o sanfona, triângulo, flauta doce, viola caipira, zabumba. O ritmo do baião ficou famoso e chegou a influenciar outros artistas como Gilberto Gil, na época do tropicalismo, Raul Seixas em seu rock and roll, o qual chamou de baioque. O baião também ficou conhecido pelas suas letras que retratavam as dificuldades enfrentadas pelos nordestinos. Foi admirado também por músicos como Dorival Caymmi e Caetano Veloso. Em parceria com Humberto Martins, Luiz Gonzaga compôs a música Asa Branca, uma das músicas mais conhecidas de sua carreira, e ela foi gravada por diversos artistas, como Chitãozinho e Chororó, Ney Matogrosso, Tom Zé, Elba Ramalho, Elis Regina, Gilberto Gil, Maria Bethânia e muitos outros. O compositor Humberto Teixeira foi muito importante para as letras do baião. Deu vida a várias canções do gênero. Ele conheceu Luiz Gonzaga em 1945 e em uma conversa decidiram valorizar o som do Nordeste. Entre suas composições estão No Meu Pé de Serra, outra parceria com Luiz Gonzaga. E também compôs músicas para Sivuca, Carmélia Alves. A cantora Carmélia Alves fez sucesso na década de 50. Ficou famosa em países da América Latina e vendeu milhares de discos. Na época, a sua gravadora precisou abrir uma nova filial na Argentina para conseguir administrar as vendas. Recebeu o título de Rainha do Baião do próprio Luiz Gonzaga. Outro nome importante para o gênero foi da cantora Claudete Soares, chamada por Gonzaga de Princesa do Baião.
A cantora, que cantava diversos estilos como bossa nova, MPB, conheceu o músico no programa Salve o Baião, exibido pela rádio Tupi nos anos 50. Outro nome importante para o Baião foi o cantor, compositor e instrumentista Dominguinhos, batizado de José Domingos de Moraes. Nascido em Garanhuns, em Pernambuco, ganhou a sua primeira sanfona aos 6 anos de idade, de presente do pai, conhecido sanfoneiro e afinador de instrumentos. Dominguinhos começou sua carreira tocando com 2 dos 15 irmãos, formando o trio Os Três Pinguins. Nessa época ficou conhecido na cidade como Neném do Acordeon. Dominguinhos conheceu Luiz Gonzaga quando tocava na porta de um hotel onde o músico estava hospedado. Gonzaga convidou o grupo para tocar dentro do hotel e, encantado pelo modo como o menino tocava, convidou ele para ir ao Rio de Janeiro. Alguns anos depois, o pai do jovem resolve ir à cidade e procurar um músico, devido às dificuldades que enfrentavam. Logo no primeiro encontro, Gonzaga o presenteia com uma sanfona e mais tarde passa a chamar o jovem de Dominguinhos. Ele passa a participar de programas de rádio e fazer shows em casas noturnas, até que em 1957 grava sua primeira música com seu padrinho artístico. Além do baião, contribuiu para os gêneros como o MPB e a bossa nova. Ele integrou ainda a formação do Trio Nordestino, importante grupo de música típica do Nordeste, e fez parte da banda de Gonzaga. Trabalhou com músicos como Nara Leão, Toquinho, Chico Buarque, Gal Costa, dentre outros. Foi ganhador de diversos prêmios, entre eles 2 Grammy Latino, nos anos de 2002 e 2010. Ele faleceu em 2013 após lutar contra um câncer no pulmão. O acordeon, também chamado sanfona, é um importante instrumento do baião. Um dos ritmos mais gostosos de tocar é o baião, swingado, balançado, pai de muitos ritmos brasileiros. Variado. Vamos trabalhar agora o ritmo baião. A primeira é presa, 1, 2. E no 2 a batida é solta e o bacalhau é no contra. E 1 e 2, e 1 e 2, e 1 e 2, e presa e solta, presa e solta. Tem suas variações. A dança do baião. Os principais passos da coreografia do baião são o balanceio, o rodopio, o passo de calcanhar e o passo de ajoelhar. A coreografia é dançada em pares. O parceiro é convidado pelo outro com uma umbigada. Na sua migração por outros estados, a dança não sofreu alterações, com exceção do sul do país, que se convida o parceiro com estalos de dedo, como se fossem castanholas. No baião, as mulheres usam vestidos de chita coloridos com babados nas saias, as roupas são decotadas e as mangas são curtas. As sandálias são também coloridas, já os homens usam calça de brim de cor clara. As camisas são comuns,
sem cores ou estampas. Nos pés, as sandálias são de couro cru. Bem, minha gente, a gente terminou de falar da história do violão. A gente concluiu o nosso breve estudo, sabendo como começou, como veio, como se desenvolveu. E a gente já concluiu mais ou menos a história do violão de uma forma bem concisa e bem direta para vocês entenderem. Então, eu gostaria de falar um pouco da guitarra elétrica, de como surgiu a guitarra elétrica, que é um evento muito interessante, porque a gente tinha as big bands, a gente tinha os metais, né, que faziam parte das orquestras e das bandas, e a gente tinha um violão que era um instrumento harmônico que acompanhava, mas que não tinha um volume suficiente para se equiparar àquele naipe de metais enormes, aquele pessoal que saía tocando na rua, no delta do Mississippi, né, com aquelas big band tocando os metais, trompetes, trombones. Isso tudo abafava o cara que ia lá com o violãozinho tentando tocar, tentando acompanhar aquele volume, aquela enormidade de som que faziam os metais juntos. Então, existem muitas teorias sobre a criação da guitarra, né? Existe um marco inicial da primeira guitarra que foi feito por Rickenbacker, que ele colocou numa estrutura de metal, colocou um captador tipo microfone, mas a gente tem experimentos anteriores a ele que também formaram a construção da guitarra. A gente tem a história de Les Paul, que também é um dos inventores da guitarra, né? A gente tem teorias de que a guitarra também veio do ukulele. Então, temos várias formas de entender o que foi que levou a gente a inventar um instrumento tão rico e tão cheio de recursos como a guitarra elétrica, não é? Então, a gente vai falar um pouco, a partir da próxima aula, sobre a guitarra elétrica, sobre a sua função, o seu desenvolvimento, como ela foi inventada, por que a necessidade da invenção da guitarra, como veio a ser criada e o que ela se tornou hoje, né? Hoje tem gênios, verdadeiros gênios tocando guitarra elétrica. Então é um assunto muito interessante a ser abordado, como também contextos históricos, como a marcha contra a guitarra elétrica que tivemos na época em que muita gente foi, Gilberto Gil, o pessoal da Bossa Nova, muita gente era contra a guitarra elétrica porque diziam que era uma espécie de arete da cultura americana aqui dentro do Brasil, e a gente já tinha uma cultura de violão, já tinha uma cultura de MPB, de Bossa Nova, e muita gente era contra a guitarra elétrica. E houve, por incrível que pareça, uma passeata em São Paulo contra a guitarra elétrica. Então são fatos assim que a gente curiosidades que a gente vai falando e vai contando para poder agregar mais conhecimento nesse curso que a gente está dando para vocês do violão e os ritmos pernambucanos. Principalmente porque a guitarra hoje é extremamente usada nos ritmos pernambucanos, no frevo, né, no forró, em todo canto você pode encaixar a guitarra, e a guitarra ela é muito rica porque ela tem essa capacidade de se adaptar em qualquer terreno. Então, a partir da próxima aula a gente vai falar um pouquinho de curiosidades sobre guitarra, sobre como veio a formação e das pessoas que fazem dela hoje também um instrumento maravilhoso, magnífico, e que a semelhança com o violão fica apenas nas posições das notas, né? Porque a técnica é outra totalmente diferente, a gente não vai se ater à técnica, é só a guitarra, a sua história e as curiosidades que cercam o instrumento, que também evoluiu do violão. Certo, gente? Então, até a próxima aula.